2025 está a terminar e por isso está na hora de escolher quais as melhores séries do ano. Comédias escabrosas sobre os bastidores de Hollywood, histórias aceleradas repletas de bullying e masculinidade tóxica, hotelaria tropical com sangue nas mãos, dramas laborais de cortar a respiração ou universos onde só uma pessoa é infeliz. Teremos tido uns bons 365 dias de ficção original ou o streaming caminha cada vez mais para uma monotonia de conteúdos. Olá, eu sou José Paiva Capucho, crítico de cinema e televisão. Olá, eu sou Teresa Vieira, crítica de cinema, jornalista da Antena 3 e diretora artística do Festival de Cinema Piste. Olá, eu sou a Joana Amaral Cardoso, sou jornalista do Público na área da cultura e escrevo bastante sobre séries. E sejam bem-vindos a mais um episódio de No Último Episódio. Se gosta de ouvir podcasts, conheça a oferta que o Expresso tem para si. Da política à economia, ciência e cultura, passando pelo desporto. Entrevistas marcantes, análises e perspectivas que fazem a diferença. Ouça em expresso.pt e nas principais plataformas de podcast. Expresso. Liberdade para pensar. Muito bem. Caras, agora já não posso dizer colegas, que eu já não sou jornalista, mas somos sempre colegas. Eu estou muito contente de estarem aqui. Devo dizer que são duas das minhas pessoas favoritas da comunicação social e da área da cultura. Portanto, é um gosto ter-vos aqui para conversarmos sobre o que melhor se fez, ou em tendência, o melhor mesmo que se fez na televisão internacional, e podemos ir até à nacional. Eu tenho uma pergunta bastante básica para introduzir, que é se estamos de facto a voltar um bocadinho à ideia da televisão de prestígio, que me parece que nunca desapareceu, e 2024 acho que foi um bom ano de televisão, mesmo depois da questão da greve e do pós-pandemia, e se 2025 segue essa linha, ou seja, nós começamos o ano com boas séries e estávamos aqui a conversar em off, também terminamos com boas séries. É de facto um bom ano de televisão? Começo por ti, Teresa, que estás aqui mais perto. Eu acho que é um ano com algumas temáticas, sem dúvida, com alguma variedade, mas mesmo assim com algumas linhas temáticas bem presentes e que se ligam muito, eu acho, de diferentes formas a muitas pessoas. E, na verdade, tendo em conta a altura que estamos a viver agora, desta ideia de um certo monopólio que se poderá formar nesta área e não só, na área do cinema também, acho que é importante também identificar que realmente houve uma ótima produção este ano e um pouco faseada também, ou seja, tanto marcando o início do ano, mas também o final, e depois eventualmente iremos falar precisamente da série que nós sabemos que estamos a falar. Certo. Joana? Partilho da opinião da Teresa e devo confessar que quando começámos as discussões sobre as melhores séries do ano para o Público e para o Y, a minha primeira reação foi um bocadinho, agora acho-a um bocadinho extemporânea, porque a sensação que eu tinha é que não tinha 10 séries para encher a minha lista. E foi estranho sentir isso, e depois foi refrescante lembrar-me daquilo que afinal tinha visto e daquilo que já tinha deixado um bocadinho para trás, talvez porque estava muito presa à continuação de algumas séries, por exemplo, The White Lotus, Certo. ou The Last of Us, ou mesmo Severance, que basicamente... Já falaremos sobre isso ou não, mas no caso das duas primeiras defraudaram um bocadinho as minhas expectativas e estava com a sensação de que a produção este ano tinha sido mais... Cumprir calendário? Eu não diria não tanto isso, nem débil, mas que havia uma mistura peculiar e rara de séries que eu considero muito boas e que tendencialmente são séries de prestígio, mas que também são muito boas de consumir, que dão muita vontade. Certo. E isso é muito raro. E senti que havia poucas desse género, e em particular uma delas que se desvia ligeiramente Podes ir colocando nomes, para isto agora Sim, é sim, livre, agora é livre. já É que agora estou aqui à espera que ela diga e ela está-me a fazer um teasing. Estou exato. Agora vou manter-vos em suspense. Não, estou a pensar, por exemplo, na série que foi para mim a série do ano e que não corresponde necessariamente às escolhas que depois faço profissionalmente, porque há votações e há uma democracia, mas que é o The Pitt. Ok. E o The Pitt... Que surpresa! É interessante. Isso é Que interessante. surpresa! Quem diria que as emergências médicas poderiam voltar a ser interessantes? Certo. No pós-pandemia É verdade. é inacreditável. É uma... Isso é um excelente exemplo. Essa é a série que conjugou tudo para mim.
Eu não vi na altura de estreia, vi apenas o necessário para trabalhar e para saber o que é que estava a passar. E, entretanto, quando vou ver e consigo ver em binge, foi uma voragem. E Mas isso porque é tão bom. é a forma de contar, é o reciclar um certo modelo de televisão do serviço de urgência, é o próprio ator, é o tudo quê? isso, é tudo isso. É basicamente uma construção de história absolutamente metódica e absolutamente milimétrica, que nós podemos identificar, por exemplo, com Severance ou com Pluribus, e que, no entanto, não tem esse desejo de ser a melhor série do ano, porque não tem automaticamente um carimbo de série de prestígio. É uma série mais convencional, porque sim, tem esse ADN de serviço de urgência e desse ambiente de séries um pouco mais longas, porque são mais episódios e temos mais tempo com aquelas personagens. Tem um formato como o 24, portanto já do início do século atual, e tudo isso conjugado com um elenco incrível e com uma coreografia que, para quem está a ver televisão, não só como espectador, mas também como um espectador semi-profissional, é muito apelativo. Saber que eles vivem um hot set sempre. Nada pode ser tocado, nada pode ser mexido, nada pode alterar-se. A ideia de perfeição, quase. A ideia de perfeição e de continuidade e de raccord no caos. E isso encheu-me as medidas de uma forma que eu não estava à espera. Isso, por exemplo, agora acho que podemos começar aqui a introduzir algumas séries. Portanto, tu colocas The Pitt no topo. Sim. O The Bear começou com essa definição. Já não é isso. Aliás, eu estava aqui a ver o meu top que mandei para o Expresso e coloquei The Bear quase por pena, porque me parece que The Bear já vai deixar de existir. Mas podemos deixar de existir, ou seja, na lista de top já está um bocadinho aquilo que eu disse de cumprir calendário. Mas pegando nessa ideia da quase perfeição e de ser tudo muito profissional, e noutra questão que a Joana falou, que é da ambição de querer ser grande, Teresa, há outra série que, por exemplo, o Task, para mim entra nessa categoria. Eu não estava nada à espera, está na HBO, se não me engano são 2 produções da HBO, e é um drama policial, se quiseres, com o Mark Ruffalo, e entra muito nessa ideia de nós estamos com os personagens, temos que estar com eles até ao fim e investidos, e isso é uma ideia de ambição televisiva do espectador e de quem produz e de quem executa, que parece que já está a deixar de existir, porque tu partes do pressuposto, ou quem manda parte do pressuposto que as pessoas vão ficar coladas à televisão. Tens outros exemplos? Nós temos aqui o The Pitt, o Task. Tens Sim, outra que eu na verdade estava a top? pensar mais na categorização de ansiedade. Certo. Ou seja, Certo. eu acho que houve muitas séries este ano que nos apelaram muito e que nos deixavam num estado de ansiedade que só nos apetecia tomar um ansiolítico a seguir. Mas ao mesmo tempo parece que parece quase uma droga, não é? Que nós ficamos também viciados nesta ideia da ansiedade. E nesse sentido é curioso meter isto no mesmo caldeirão, mas por exemplo, imaginando um The Studio, Certo. que confesso que sempre que terminava um episódio eu ficava ok. Com a parte do The Pitt, eu também não vi na altura de estreia, portanto depois consegui fazer um binge, o que também não sei se é recomendável, mas ao mesmo tempo dá-nos esta... A seguir vamos às urgências. Exato, Não mas convém, malta. é esta ideia de também, eu gosto desta ideia que não é muito ambiciosa, mas que para mim é muito... Porque é aquela coisa, nós não estamos à espera que isto seja real, mas o facto de estarmos realmente hora a hora com estas pessoas realmente mostra o quanto que pode acontecer numa hora, não só no serviço de urgências, mas também num guião que esteja bem trabalhado e nessa coreografia que estavas a mencionar, que acho que é isso, ou seja, havia sempre o imprevisível, nunca sabíamos o que é que poderia acontecer. No The Studio, na verdade, nós sabemos como é que são as dinâmicas de estúdio, portanto podemos também contactar com esta ideia de uma ansiedade de tens sempre que fazer qualquer coisa, tens que procurar, tens que fazer. E depois, no meio disto tudo também, queria meter no mesmo caldeirão da ansiedade, Força. uma série que vi, na verdade, há pouco tempo, que é The Chair Company. Okay. Ainda não acabei. Sim, mas é Mas ansiedade percebes? pura, claro. Ansiedade. Claro. E a verdade é que vamos tendo alguns momentos em que simplesmente, nos permitem também desligar um pouco dessa ansiedade, que são os momentos dos gritos, do libertar a emoção. E essa série, na verdade, surpreendeu muito. E eu comecei a ver, porque começaram a sair os tops, e o que é este The Chair Company com tanta gente do SNL? Certo. E depois pensei, mais uma ansiedade. E como é que uma cadeira que se parte pode transformar-se numa coisa tão maior do que tudo. E aí está a parte do gênio também das pessoas que estão a construir estas séries, que é, também nos apela
por este lado da imprevisibilidade, por não ser uma lógica absolutamente definida, ou seja, nós temos já tantas fórmulas definidas e, portanto, nós podemos ter uma temática, por exemplo, como um serviço de urgências, que é algo que é bastante típico, mas depois é a forma como tu trabalhas sobre isso. E, portanto, tens este lado da familiaridade, que te aproxima, mas depois aquilo que te faz ficar é a originalidade, é o bom trabalho que é feito sobre uma coisa que já é conhecida. É aquela coisa, nós todos reciclamos, portanto é mais a forma como é que reciclas. Claro, mas o que é engraçado é que nós estamos todos a falar de séries que tocam ou seja, na temática da profissão, do laboral, ou seja, ou é o polícia ou o médico. Parece que estamos a voltar a um tempo onde de facto nos revíamos na televisão, que eu acho que esse tempo tinha desaparecido e agora está a voltar. Não sei se agora com estas trocas todas com a Netflix, a tal monotonia que eu falava se vai cumprir. Eu, por exemplo, pelo que eu percebi, Joana, tu não adoraste a segunda temporada de Severance. Aliás, eu ia sim, pegar eu noutra ia coisa. colocar o Severance, porque eu coloquei no meu top, porque eu acho muito difícil hoje em dia a segunda temporada ser tão boa como a primeira. E eu acho que eles sinceramente mantém o nível, e aquele universo que eles criaram é tão difícil, é como Pluribus. Eu não sei se Pluribus vai ser capaz, já sei que vai ter uma outra temporada, de manter aquele nível. Nós sabemos que o Vince Gilligan tem talento para isso, mas ficas sempre na dúvida. E destas séries todas, o Severance e o Ben Stiller e toda aquela malta conseguir manter o nível, eu não estava à espera. Mas agora quero saber porque é que não. Quero o rebate no mas eu não referi o Severance. Ou então, se referi, não era nesse certo. sentido. E queria só pegar aqui numa coisa que a Teresa disse, e sobre as fórmulas e os formatos e a ansiedade e o inesperado, porque uma das séries do ano para mim é um talk show. Ok. E é o Everybody's Live with John Mulaney na Netflix. Ok. Que eu acho absolutamente extraordinário. Já adorei o Everybody's in LA, e o facto dele conseguir fazer, é um dos meus comediantes preferidos na atualidade, dentro da sua área, porque há outras temáticas e há outras pessoas que me interessam mais, mas aquele programa, aquele formato semanal e a forma como ele quebra o formato do talk show, porque as pessoas não vão lá para promover a série da semana, não vão lá para promover o filme, não vão lá para fluff. Vão simplesmente para falar sobre temas absurdos, e estar a ouvir a Sigourney Weaver falar sobre se é a favor ou contra o Uber e apanhar um Uber, ter números musicais incríveis, como o meu colega o Rodrigo Nogueira escreveu logo isso como título quando escreveu sobre a série, ver a Joan Baez a dançar Cypress Hill. Onde é que isto mais acontece na televisão? Num ano em que o talk show está cada vez mais ameaçado. Exatamente. E por isso mesmo é provar que é possível. É possível fazer talk show, é possível fazê-lo num formato que é o da sala de casa, de estar, de família, mas de uma forma absolutamente disruptiva. Há um episódio em que ele está sempre vendado, nem acho que seja aquele que melhor resulta, mas que sem dúvida é arriscado, e que eu estou sempre cá para alguém que está a correr riscos em televisão, sem dúvida. Eu por acaso queria pensar nisso, e também naquilo que estavas a dizer sobre uma segunda temporada, não é? Quase como o segundo disco de alguém. Exatamente. Pronto. Sim. E queria pensar naquela que se calhar foi a série do ano para mim, que foi o The Rehearsal, do Nathan Fielder. Eu já tinha aqui, porque é pá, sim. O que é The Rehearsal? Exato! Se estamos a falar de coisas que são completamente disruptivas, que são inesperadas, sem dúvida The Rehearsal está nesse top, porque aquilo que começou de uma forma, agora nesta segunda temporada transformou-se noutra, mas cada vez mais elevada. E não é todos os dias que nós acabamos com um protagonista, criador, etc., basicamente a ser um aviador. Sim, o Nathan Fielder vai a um segundo take onde vai tentar aprender a voar, e isto é só a voar no avião, não é ser piloto. Depois, isto é só a pontinha do véu da exatamente, e a verdade é que ele nota-se que ele trabalha muito. Pronto, o Nathan Fielder tem esta estratégia de comédia também, muito através deste lado seco que ele tem. Sim. Até pega um pouco meio que na ideia que nós temos dele, que é um bocadinho autista, e ele do género, até ele próprio introduz isso na própria série. E a verdade é que nós nunca sabemos para onde é que cada episódio vai
é absolutamente inesperado e para mim, ou seja, Nathan Fielder ficou uma figura muito querida, digamos assim, através de John Wilson, na verdade, e portanto depois quando saiu The Rehearsal, no início confesso que estava a gostar muito do formato, mas depois acho que se perdeu um pouco, assim mais para o final, mas mesmo assim foi absolutamente extraordinário. E quando chegou esta segunda temporada este ano? Mas não vos parece que esse tipo de formato é muito complicado de alguém replicar? Ou seja, tu tens de ter um nome demasiado grande e o Nathan Fielder já é um nome consideravelmente Tens de ser grande. muito louco, tens de ser muito tanto louco. que não há nenhuma série de todos os tops que eu estive a ver que se assemelhe ao The Rehearsal. Não é pela originalidade, é pela forma de criar. Nem sequer é fácil de executar, porque aquilo deve ter sido tão caro. Exatamente, depois é esse lá também, ou seja, é HBO ali a bancar com. Sim, eu acho que o risco está no momento, e que já, isto agora na parte chata de conversa, não é? Mas está na parte do business, não é? Vamos a isso, Que sim, é claro. Sim. esta aquisição da Warner pela Netflix, mas com agora uma oferta hostil da Skydance Paramount que nos devia preocupar um bocadinho a todos, porque já o primeiro cenário de concentração já é complicado, o segundo também, mas a HBO continua a ser, apesar dos desafios que enfrentou em termos de adaptação do streaming e afins, continua a ser a marca premium. Quantos exemplos é que temos aqui que não são da HBO? Exato. São praticamente todos. Sim. Temos e agora a temos Apple, que começa agora, a sem claro. surgir, dinheiro tem dinheiro. e curadoria E para o curadoria, fazer. é verdade. E eu acho que o risco está aí. Está em quem é que vai agora dar luz verde a uma série como The Rehearsal, ou até mesmo uma série como The Studio, que está obviamente seguríssima onde está, como se nota pelos seus convidados, por Certo. tudo, pela Sim, maravilha que é. Sim, do É também Seth Rogen. uma das minhas séries preferidas do ano e foi maravilhosa de ver, foi uma experiência hiper divertida. Acho que outro tema que nos está aqui a escapar e que também é um pouco técnico, não é escapar, que temos que seguramente que falar uns com os outros sobre isso, que é a obsessão do plano sequência, do plano contínuo. Vamos todos, The Pit, The Studio, Adolescence, estamos todos a tentar mostrar um virtuosismo através do exercício de câmara. acho que às vezes engraçado. funciona. E também a parte das cores. Nunca vi tantos artigos sobre o trabalho das paletes de cores em séries. Ao Certo. mesmo tempo, para o meu lado meio OCD, I love it. I'm here for it. É a primeira vez, nós já estamos aqui mais ou menos sensivelmente a meio do episódio, que falamos da adolescência, que ela está, apareceu no início, uma minissérie, há de ganhar muitos prémios. Eu vou ser completamente honesto, não entra no meu top. Não entra. O terceiro episódio daquela série, o Adolescence, mas- devia entrar para a história de como fazer um episódio. Certo, mas eu acho que é. Eu não gosto quando me sinto muito a entrar numa coreografia, ou seja, dá para antever o sucesso, dá para antever que aquilo ia colocar a série nas bocas do mundo, tudo a favor, mas é tudo muito premeditado para mim. Mas eu percebo perfeitamente porque é que coloco. Nós não falámos aqui, já agora pergunto-vos porque é que poderia entrar na adolescência no top das melhores séries. É pelo tema, por aquilo que se faz no pós ver os episódios, ou toda a construção narrativa é de facto original e diferenciadora? É dura. Ok, Eu acho que às vezes é bom também ver algo que é duro de ver. certo. E acho que houve muita sensibilidade também a abordar essa É verdade. dureza e é raro ver algo que, por muito, ou seja, estamos fartos de falar de coreografias, etc. e de questões técnicas que são tão aprimoradas e tão... Por exemplo, Severance é uma coisa absolutamente estetizada. O design de produção e da arte, a direção de arte estão acima de muita coisa, tal como Pluribus. Exatamente, e portanto aqui senti um lado um bocadinho mais cru. Ok. Exatamente. Que acho que às vezes também custa muito ver esta série e eu acho que nós também gostamos às vezes de ser desafiados nesse sentido. Quem sabe, talvez até com, claro, é inevitável, com um lado de manipulação emocional também, obviamente, mas a verdade é que poder estar numa sala a confrontar uma psicóloga com um adolescente e o tipo de coisas que são ditas que tu nunca esperarias ouvir alguém dizer aquilo, pelo menos em televisão ou mesmo na vida real, não é algo que tu esperes, e faz-te confrontar um pouco com certos demónios que às vezes fazemos tantas coisas tão fabricadas, etc., que eu gostei deste lado mais cru e simples às vezes, de abordar uma coisa que parece completamente mirabolante, mas depois pensamos, ok, mas isto poderia acontecer. Isto pode acontecer.
Oh, ok. É essa questão do isto pode acontecer que leva Sim. a colocar a adolescência nos tops, provavelmente? Sim, quer dizer, Não só, mas também. Não Estou só, aqui sim, a sim, ser sim. redutor E o com o que a elenco, Teresa disse. obviamente. Sim, o sim, elenco sim. está- eu acho que a série não é má, acho que a série é boa. Não, Executa não bem. acho que. Sim, 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 sim. vai bem. Vai bem. Ela está no meu top, em último lugar, e por uma questão de relevância social e Ok. por uma questão de tudo isto que a Teresa acabou de dizer. Acho que o terceiro episódio é um Sim, standout claro. óbvio. Sim, se calhar, desculpa, Joana, se escolhêssemos os episódios do ano, provavelmente esse terceiro entraria diretamente no primeiro lugar. Sim. Isso eu concordo. Diretamente no primeiro lugar não tenho a Ou certeza. possivelmente no top 3, Sim. vá. Top 3. É curioso porque eu estava a ouvir-vos e estava a pensar, e também naquela ideia pronto, dos planos contínuos, que exatamente também o confronto entre duas pessoas numa sala, numa série que não entra de todo num top, mas que eu vi, como talvez vocês tenham visto, sobre os irmãos Menendez, e existe também um episódio com uma cena fabulosa de acting, de atuação, peço desculpa pelo estrangeirismo, fabulosa, e que também é uma. Eu não recordo se dura 23 minutos Sim, e que sim, é uma certo. confissão ou uma partilha. E que é igualmente extraordinária em Certo. relação ao Está na Adolescence. Exatamente. E a questão aqui são duas séries Netflix, ambas tocam temas, uma delas pronto, é bastante voyeurista, pronto, dos irmãos Menendez é sempre esta coisa de ir rehash the past, lá estou a pedir desculpa por estrangeirismos Sim, que estou sempre a usar. remexer o passado, sim. Exatamente, mas voltando à adolescência, foi de facto é incontornável. Se nós olharmos para o que é que foi a história do ano 2025 em televisão e em ficção televisiva, é impossível não falar dela. Podia ser por maus motivos. Não é por maus motivos, porque sendo uma série competente e que vem de um sítio criativo muito genuíno, fala de problemas absolutamente essenciais atualmente e teve um impacto e deixou um lastro que é inquestionável. Mas é curioso porque eu nem me lembrava que tinha sido este ano e eu tive que ir à Sim, é procura. verdade. Sim. Eu não sabia se era deste ano ou se era do ano passado, mas pronto, o impacto está lá. Mas, Sim, mas será sem dúvida. a palavra em comum de algumas destas séries, e estavas a falar daí da televisão ser um espelho da realidade, a palavra violência cai bem, violência emocional, violência física. Sem dúvida. Estamos todos também a caminhar um bocadinho para aí. Eu a certa altura sinto que pode ser violência a mais. Não, eu não acho que não costumo ficar impressionado. Quer dizer, agora desde que fui pai há coisas que não consigo ver, curiosamente, não consigo mesmo. Faz-me impressão, e irrita-me, fico irritado de ver. Chamo todos os nomes e mais alguns, mas adiante. Mas se calhar é isso. A televisão ainda deve ter esse papel de ser um retrato de... Não é o retrato do avisar, que eu embirro muito com a ideia do olha, vejam esta série porque ela avisa sobre os perigos do capitalismo. Não vou. Eu mas acho que de aquilo ser que um retrato. estavas a dizer há pouco sobre a coreografia, de sentir Sim. que na adolescência estavas Manipulação, demasiado ali, vá. eu senti um bocadinho uma ideia de estares a resistir a uma pedagogia, Ok. e estares a resistir a esse tipo de mensagem que é completamente legítima. Eu também não gosto que as coisas sejam demasiado óbvias. Acho que neste caso são tratadas de uma maneira bastante original. Aliás, a independência dos 4 episódios é bastante boa. Em relação à violência, temos a violência de género, e não estou a falar de género no sentido de identidade de género, mas de género narrativo, The Last of Us e outras que tais que exploram o gore que existe num outro mundo, mas que também é o nosso mundo. Acho que é uma série extremamente violenta deste ano e que entra no meu top, bem acima, e que é violenta sobretudo emocionalmente, e que é o Dying for Sex. Ok. É uma série belíssima, na minha opinião. É uma... Já vi referida muitas vezes. São sim. interpretações de sonho sobre um tema tão difícil. O facto de ser baseado numa história verídica torna as coisas ainda mais inacreditáveis no bom sentido, e é de uma violência emocional que faz com que ao longo dos primeiros, eu vou arriscar, não fiz bem o trabalho de casa, peço desculpa, os primeiros 7 episódios eu esteja a viver uma comédia, que sei que é uma comédia negra e dramática, e no último episódio eu sei que as coisas não vão correr bem, e ainda assim a minha reação a essa série e a esse episódio é tão genuína que as emoções fluem
E é isso, passo 7 horas a rir com aquelas pessoas, ou 7 meias horas, e depois meia hora a chorar. E é inacreditável. É engraçado. Que essa série tem. É engraçado porque estavas a falar há pouco de não conseguir ver certas coisas e, por exemplo, eu vi o primeiro episódio dessa série, eu sabia que provavelmente seria muito triggering para mim. E é curioso porque nós somos pessoas que trabalhamos nesta área, vemos tanta coisa. Ao mesmo tempo também acho que é, de certa forma, bonito dentro do messed up que consigamos chegar tão triggered que não consigamos sequer ver a série. Eu não consegui. Eu consigo perceber isso perfeitamente. Porque era esse lado da comédia Vou dizer negra. uma coisa muito básica, mas nós continuamos todos a ser pessoas, portanto, Exato, e não sim, sentir sim. nada até é estranho para o ato Sim, de escrever. claro. Exato, Claro. ou seja, acho que é bom sermos Desligar-te. pessoas. Eu às vezes sinto um bocadinho que me desligo demais. Sim. Os próprios textos, eu às vezes fico, pá, isto não sou propriamente eu, não sou eu, é um outro eu, e eu gosto de sentir alguma paixão nos textos, mesmo que seja uma paixão de não gostar das coisas. Sim, Desculpa, mas era tive só para pena de não dizer isto. conseguir ver essa série, mas realmente, ou seja, enquanto uma pessoa que já teve cancro, é assim um pouco difícil confrontar sim, claro que a temática desta ideia de uma mortalidade que é absolutamente evidente. Mas ao mesmo tempo gosto desta ideia refrescante também de alguém que sabes que mais quer ter um bom orgasmo. Exato. E quer ter tipo uma boa vida até ela acabar. A ideia de si é genial e pronto, o facto de ser baseado, pronto, obviamente também numa história verídica, claro que ainda nos puxa mais, mas é isso, ou seja, há coisas que realmente vão estar no top que nós não vamos conseguir ver muitas Claro, vezes. claro Isso que também é bom, digamos assim, mas achei muito girl power, o que eu acho também que é bom. E, por exemplo, este ano tivemos o regresso da Lana Dunham com o Tomates, que não foi propriamente assim um grande highlight, não é nenhum Girls, nem pretende ser, eu acho, mas pronto, é um regresso da Lana Dunham. Temos agora o I Love LA a sair também. Sim, é verdade, eu ainda não vi, sim. Outros Tenho de ansiedade, curiosidade. mas, ou mais ADHD, não sei. Sim. Ambas absolutamente consumíveis e Sim. agradáveis. Mas e com as bom quais eu ver que a fiquei, comédia isso é muito bom. é Sim. bom ver que a comédia se está a tornar cada vez mais híbrida, escrita por vários géneros, de vários formatos. Nós falámos aqui de várias séries, até o The Chair Company, que não é propriamente uma comédia, mas tem atores e pessoas da comédia. Eu que já trabalhei na área da comédia, fico contente que pelo menos e nos filmes também, ainda no último episódio estava a dizer que a ideia dos episódios de 20 minutos de sitcom já estava a desaparecer, mas agora vou corrigir e dizer que a comédia até está de boa saúde, já não é aquela Sim. comédia tradicional. Mas, por exemplo, tens uma que é relativamente tradicional, que é o Hacks. Confesso, está sempre no meu top, porque há qualquer coisa que me apela nesta ideia de uma comediante mais velha com a comediante mais nova, que é uma relação tão tóxica, mas tão gira de ver. É uma série que me preenche todos os meus requisitos em termos de quero só estar aqui a ter um bom tempo. E a verdade é que, pronto, às vezes estou contra a personagem da Jean Smart, estou contra a Ava, enfim, são personagens que são assim redondinhas, o que é bom também de sentir, e é um toque de comédia assim bastante simples, ou seja, não é propriamente uma série extraordinária, mas a verdade é que eu acredito que mesmo nesta temporada de prémios valam, é assim, os prémios valem o que valem. Claro. Também, Sim, convenhamos. sim, todos sabemos que. Exato, mas é a tudo verdade muito é relativo. que Hacks está sempre lá. E acho que há alguma razão ali, que é uma receita também muito simples, mas que resulta só em que estamos só ali a apreciar aquela toxicidade ligeira de uma pessoa que tem a questão. Pronto, o ageism, é importante falar sobre o Certo, ageism, certo. e o facto de estar presente nessa série é bom. E temos uma personagem bissexual que ela não entende muito bem, é mais velha, mas pronto, whatever. E que está também ela própria a tentar descobrir-se. Enfim, acho que é uma série deliciosa e que, por exemplo, para mim está sempre num top, nunca no Certo. topo, mas sem dúvida destaque. Deixem-me só fazer aqui uma nota depois para introduzir talvez um dos últimos temas, mas queria falar um bocadinho aqui de animação, porque eu coloquei no número 2, é a minha segunda série, Common Side Effects da Oh HBO. my God! Não, é uma surpresa absoluta. Tem todos os Absoluta. ingredientes que tu disseste, Joana, do estar viciado, do estar preso a ver. É uma série sobre uma teoria da conspiração na indústria farmacêutica. É mirabolante, é incrível. Eu estou sempre aqui a defender a animação. 2025 prova novamente. E há outros exemplos de séries de animação que está viva e de boa saúde. Falta é Portugal ter uma série boa de animação.
Talvez venha aí, não sei. Mas temos Teresa, tanto cinema tão bom. Sim, claro. Temos Não, eu tanto já nem cinema falo de tão bom. cinema porque estou cansado de falar de cinema de animação português, Sim, que é demasiado incrível. bom. Mas desculpa, passo-te a palavra para o Common Side Effect. É uma grande surpresa. Que para mim. É muito boa. surpresa, que surpresa. Ou seja, eu comecei a ver, já não sei muito bem porquê, e estava a ver na altura em que estavam a lançar os episódios, semana a semana. E a verdade é que, sei lá, também gostei da ideia de uma série sobre um cogumelo mágico. Sim, é certo. É verdade. Faltou-me essa parte. Sim. Exato, há todo um cogumelo mágico, Sim. mas a verdade é que é uma conspiração. Eu acho que, pronto, também temos muita ideia de conspirações presentes, uma das temáticas presentes deste ano, e esta é uma delas. E há uma conspiração que, na verdade, todos nós entendemos, não é? Esta ideia de que o Big Pharma vai atrás de alguém que possa, porventura, resolver um problema do mundo, que é curar doenças, curar tudo o que esteja mal no teu corpo. Isso é obviamente uma grande ameaça ao Big Pharma e, portanto, aquilo que nós vemos é literalmente isso a acontecer à frente dos nossos olhos, aquilo que nós sabemos que acontece, que é nós não queremos o bem do mundo, nós queremos o bem de uma indústria que vos vai mantendo relativamente, e depois temos alguém que tem os princípios todos no lugar certo e que só quer ajudar pessoas. Mas, epá, não vai dar. Não sei se Eu viste, não Joana, vi, ou se tens não vi, não vi. outra série que esteja fora, animação ou não, neste top que queres destacar. Ainda não falámos de Andor, da segunda Ok, temporada. certo. Voltando só um bocadinho atrás, The Bear. Apesar de haver uma mudança, eu ia usar a palavra declínio, eu já estava a fazer assim o gesto com a mão, mas Eu fiz. mas eu não consigo. Eu não consigo, Eu consigo. porque foi. Desculpa. dá, Parece o não grilo dá. atrás, não é? Compreendo perfeitamente, lá Mas está, eu gosto, os prémios eu gosto valem muito. o que valem Sim, sim. e as nossas opiniões enquanto críticos, jornalistas também valem o que valem. Há muita coisa que está aqui a jogar dentro das nossas cabeças e que nos toca ou não. E The Bear era uma série que me causava imensa ansiedade, que me estressava imenso, e eu via à mesma. E como é que eu ia te explicar isto? Eu não me lembrei dela para o top do melhor do ano, mas foi das melhores experiências televisivas que eu tive este ano à mesma. Ok. Porque estou tão bem naquele ambiente e estou tão bem com aquelas pessoas e gosto tanto de seguir aquela vida, e eu sinto-me tão real com eles e eles reais comigo, que não, é isso, não está no top, mas Eles realinharam um bocadinho a série, eu acho. Sim, e depois é aquela coisa também, eu gosto muito quando o registro da própria série se identifica com, por exemplo, o registro emocional das personagens, com a forma de viver das personagens. Portanto, se começarmos o The Bear com um universo cheio de ansiedade, com velocidade, etc., nós vamos acalmando à medida que nos começamos também, que as personagens também começam a ficar mais com os pés na terra e a lidar mais diretamente com os seus próprios dramas individuais. Ela agigantou-se muito, não é? Ela chega a um pico de fama e que os atores já são eles próprios personagens. E, portanto, a história, borrifaram-se na história. Agora há um realinhar disso. Ter tempo, o tal tempo que a Joana fala, que eu acho que é dificílimo de ter hoje em dia, na vida e com personagens. Aqui nesta quarta temporada acontece isso. Eu acho que, por exemplo, se calhar o maior choque foi na terceira, que para mim se calhar não estaria num top, mas esta quarta, acho que também já estando ambientados este novo registro da série e tudo mais, para mim, gostei particularmente desta quarta temporada em comparação com a terceira, mas sem dúvida, ou seja, é uma série já diferente, em termos daquilo que começámos, aquilo que é agora, estamos com as mesmas personagens, a ideia é um pouco a mesma, mas gostei que a montagem tivesse realmente, e o registro e aquilo que nós sentimos depois fosse completamente diferente daquilo como começou e como é agora. É muito mais real, estamos muito mais próximos deles. No início eram quase como bonecos ali à nossa frente, sempre. Mas pronto, é o registro de cozinha, não é? Pronto, estamos num serviço de urgências, vamos para uma cozinha, a dinâmica mesma, que é não para, produção. E agora que estamos noutro registro, noutro restaurante e com os personagens de outra forma, acho que é isso. Também está, sem dúvida, num top, digamos, de melhores do ano. Também não me lembrava que tinha sido este ano. Mas pronto, eu acho que isto é um problema que nós também temos tanto material neste ano. E por isso é que eu acho que é inevitável dizer que realmente temos muita coisa. Que eu tive, que é... Acho que não vi assim grande coisa este ano. Depois das E depois depois, dou para exato. mim, olha, esqueci-me do The Bear. Sim. Eu também não lembrava que o White Lotus tinha sido este ano, eu achava que tinha sido ano verdade. passado. Sim. E depois, por exemplo, para mim o White Lotus, esta nova temporada, é muito mais zen, não é? A ideia é muito mais zen, pelo menos da Tailândia, etc. E tem um ou outro episódio muito marcante com as tais cenas de muito tempo marcantes. É interessante Sim. isso. Sim. E, ou seja, este ano
fica marcado por grandes performances. Sem dúvida, sem dúvida. E depois era aquela coisa, há séries que ficam identificadas por uma personagem que identifica uma série, e o que é que acontece quando tu perdes essa personagem e fazes questão de a perder? Sim. Certo. E é, Jennifer Coolidge, onde estás? tu? Exato. Mas depois, de repente, Parker Posey. tsunami! E Parker Posey, incrível, Exato. e é tudo maravilhoso. Exato, e portanto, nesse sentido, fiquei muito contente que tivessem encontrado outra personagem, não para substituir Jennifer Coolidge, mas nós sabemos que aquela série precisa sempre de uma personagem assim, Sim. um bocadinho mais bizarra. Sim, excêntrica. Exato. E gostei assim, o último episódio, por acaso, não foi de longe. Pronto, primeiro ponto, aquilo que eu esperava e aquilo que eu queria, mas pronto, é o que tem que ser. Mas tinha assim uns twists bastante interessantes, e foi uma série foi uma temporada que foi bom de se ver. Eu acho que o White Lotus é daquelas coisas que eventualmente calha sempre bem. Eu, para dramas sobre ricos e nós Adoro. ficamos a senhores bem com ricos. Eu só vejo reality shows Succession, sobre eu só tenho ricos. Succession Não e dá. não Sim, cabe mais. Nada. Não dá. Cabem mais coisas, Cabem mais, mas nada suplanta. mas se o calhar, olha, brilhantismo de uma Succession, última sim. pergunta, e não falámos muito de Pluribus, que aparece de facto para fechar um grande ano. Também não falámos de Stranger Things, que está a fechar também uma certa ideia de uma certa ideia de televisão, eu acho. Stranger Things está a fechar uma certa ideia de televisão. São quantas longas-metragens ali? Sim. Pois, exato. Mas Joana, queria-te perguntar se andamos sempre reféns de qualquer coisa na vida em geral. Qual é o tipo de série que marca de facto 2025, como Succession marcou uma temporada de televisão? Há alguma? Nós falámos de várias, ou isso é bom, ou nós não conseguirmos destacar uma para o ano todo? Eu acho que isso é bom, porque mostra alguma saúde da indústria, e a indústria precisa de saúde. Sim, Porque se está a transformar noutra coisa qualquer. Sim. Correndo o risco de me repetir, mas esta ideia das séries que querem muito ser a melhor série do ano, as séries que querem muito ser de prestígio, mesmo The Studio, eu não senti isso enquanto estava a vê-la, mas quer dizer, no primeiro episódio tens como estrela convidada assim uns minutinhos, um tipo chamado Martin Scorsese. Exato. Ok, se calhar eles estão mesmo a tentar ser a melhor série do ano, e é para mim, sem dúvida, uma das melhores séries do ano, pela inteligência e pela maneira como dá também os recados à indústria, de dentro da própria indústria e de dentro daquilo que está a comer a indústria. E a segunda vez que falamos de cogumelos também. Certo. Certo, e que maravilha que foram aqueles cogumelos para a Zoe Kravitz. Certo. Mas acho que há esse lado de a série de prestígio querer voltar com uma espécie de elan muito próprio, mas na verdade as séries que mais me tocaram foram ou as extremamente pessoais. O caso do Dying for Sex é um deles, e uma outra série da Filmin que são casos únicos e que depois têm um impacto na vida real e na vida política. Mas a política, eu acho que a política e a maneira como uma série pode ser política é um dos grandes destaques, porque tu tens política em The Pit, tudo é político, como sabemos, mas questões de classe, questões de dependência, questões laborais, não é o Big Pharma, mas é o Big Medical, e de repente vão comprar o hospital e blá blá. E então, recuando também aqui ao Andor, que eu deixei a ponta um bocadinho solta, o universo Star Wars é muito querido, e por isso eu abordo com cuidado e nas alturas certas, e sou crítica e sou capaz de ver tudo o que foi feito de errado. Andor não é uma coisa que foi mal feita, é uma série de adultos para adultos, de Star Wars adulta, e que podia ser naquela galáxia como na nossa. Há franchises que ainda resultam. E há episódios, e um deles em particular, em que há um discurso absolutamente extraordinário, político, sobre resistência, sobre como fazer a rebelião, sobre o valor da verdade, que não podia ser mais atual hoje. E é extraordinário como é que uma série Star Wars é um filme da saga Bourne, mas ao mesmo tempo é um manifesto político
se calhar mais poderoso do que séries cuja temática é a política, e que eu acho que nós não tivemos aqui na nossa discussão nenhuma. Não, diretamente. Sim, teríamos de aprofundar mais, mas sim, é um bom ponto, o Death claro. by Lightning, por exemplo, Certo, é uma certo. série política, é uma série que também está nos tops americanos do ano, eu ainda não vi, e que tem um elenco que me chama muito, mas eu não consigo não ser política nesta altura, Sim. e acho que muitas pessoas que estão a criar, seja em Portugal, seja em Hollywood, também não conseguem não ser políticas. E Pluribus não é a série mais política de 2025? Não, Embora acho ele que diga sim. que não é política. A Exato. mais política, talvez não, mas sem dúvida que é político. Sim. E claro esta que ideia sim. de uma. Porque também aquilo que é interessante, eu acho que aquilo também que nos cativa, aquilo que cada vez mais, se calhar, vamos poder ver, esta ideia de tu não consegues estar só de um lado. Tens que fazer escolhas, mas tens que fazer escolhas, em mas televisão, depois- ficção, Come on. há zonas cinzentas. E atenção, nós temos finalmente uma protagonista lésbica que é absolutamente amargurada pela vida. E eu, sim, girl, let's go. Não, estou a brincar, mas ou seja, temos aqui uma personagem que seria se Sem calhar. dúvida. Não é lovable. At all! Não At é all! cutie porque tem que ser. Não, é uma personagem incrivelmente ácida, cínica. Exato. E nós precisamos disso porque é o totalitarismo da felicidade. Exatamente, Não, e nós obrigado. precisamos lidar Very com dangerous. isto de uma forma não, se calhar, evidente, óbvia. Nós já vimos tantas séries sobre políticos a fazer os seus jogos. We know this already. It's done. Vamos pensar nisto de outra forma. Eu acho que o Pluribus traz isso, essa ideia de uma felicidade e uma paz que tem que ser aceito porque é o melhor para toda a gente. Mas será que é mesmo? E depois é o lado dela também que não é propriamente completamente aceito, que é esta ideia de, mas estás só a pensar nesta ideia do individualismo, mas para quê? Estás só a seguir este ideal quase utópico americano também, que nós temos que ter a nossa individualidade. Sim, claro que sim, mas depois é o outro lado de, mas se calhar, mas ela é capaz de dizer, eles escrevem isto que é, pá, então mas eles têm aquela felicidade toda e a paz, mas ok, É super forte. tem a É felicidade e a engraçado como- paz, mas é preciso sermos individuais. Ok, nós conseguimos concordar com um bocadinho de vários lados. Eu acho que, confesso, eu não era a maior fã de Breaking Bad, eventualmente aborreci-me at some point. Better Call Saul, Legítimo. confesso que não me apelou minimamente para ver, mas esta série em particular, eu gostei que ele tivesse pegado também numa personagem feminina que é meio que antagonista e depois, sei lá, tem todo um universo que é bastante bizarro a acontecer à sua volta, que é a ideia que toda a gente é feliz e nós temos só que comer isso e acabou. E esta ideia de que eu posso ser uma médica de 50 anos ou ser uma criança de 3 ou ser eu própria. É completamente bizarro, mas tem muito lado político, da ideia desta felicidade. Estamos todos sempre felizes e sorrir e não sei o quê. Eu acho que Pluribus A concordância, temos de estar Pluribus é todos. muito o spin-off uma da outra de Severance. Elas são duas séries que falam Sim, muito sim, uma sim, com a sim, outra. sim, sim. E é engraçado como uma começou o ano e outra encerra. Sim. Eu queria só dar uma nota, pronto, enfim, olha, já estamos a chegar à reta final deste episódio, que é de Last of Us. Nós correu aqui assim muito rapidinho, mas acho que honra bastante um legado pesado que é as adaptações de videojogos. Last of Us é muito querido para muita gente e há um público muito apaixonado de videojogos que merece ser respeitado. E eu sinto que caminhamos para uma terceira temporada que vai fechar, acho eu, em grande. Eu adorei o jogo, adorei o segundo take de Last of Us, estava com medo de não gostar. Começa de forma muito boa, vai até ao fim como deve ir, e fico contente que os IPs e os franchises ainda sejam tratados, falaste aí de Andor, ainda sejam tratados, apesar de maus exemplos, com respeito. Porque acho que os públicos devem ser respeitados e senti também, vi algumas séries que não respeitavam o que é o público. Não falámos disso, porque hoje o episódio era para É sobre coisas destacar boas. coisas boas, mas não sei se querem destacar mais alguma coisa agora no final de alguma série que tenha. Olha, por exemplo, um mau exemplo foi o regresso de Black Mirror. Acho que já ninguém sabe. Eu não. Já ninguém Acho que quer sente saber. I don't falta. care. Não, já ninguém quer saber, mas é engraçado como apareceu como uma série super relevante, um retrato super óbvio tecnológico da nossa relação com a tecnologia, e a sua relevância desapareceu. Porque E- as pessoas têm que saber quando acabar. Exatamente. Em Esse tudo é o na grande vida. problema e essa é uma das coisas que nós queremos ver nos próximos anos é, por favor, saibam quando acabar uma A história. ideia de fim, não é? Sim, porque Black Mirror, o formato é sempre o mesmo, são sempre histórias diferentes e é curioso, não é? Há variedade, Mas mas
Já não funciona. Já não funciona. Já não Please, acrescenta let's nada ao move mundo. on. Sim, Something sim. else. Eu acho que é isso que é importante às vezes em certas séries, que depois, no caso, por exemplo, do The Bear, não senti isso. Acho que até é bom que estejam a continuar para já. Gosto da ideia de Pluribus ter uma segunda temporada garantida, porque eu acho que é um universo demasiado grande para ficar fechado numa só temporada. Vocês já viram até ao fim? Não, ainda não. Ok, eu já vi até ao fim e tem que haver. Não há Espera aí, spoilers mas o neste... último episódio foi o último episódio? Não, eu tenho os screeners dela. Ok. Que eu acho que ainda Pronto. tenho 2 para ver. Exato. Mas é isso, onde eu estou também, eu acho que é impossível fechar aquilo. Tem que haver. Exato. E o próprio ritmo da série está a ser respeitado. Tudo tem o seu tempo. E isso é também um luxo desta televisão de prestígio que quer ser a melhor televisão do ano. Mas vai continuar e vai saber. Eu acho que ele sabe parar. Sim, eu acho que ele que sabe vende, parar, sim. eu acho que é isso. Mas Sim. por Ele isso não é que. precisa Sim. fazer mais. Neste Há momento, também não, essa questão. Não é? Há algum outro exemplo antes de passarmos mesmo final remate de séries nacionais, se depois quiserem acrescentar alguma coisa? Alguma série que vocês que não tínhamos falado aqui que mereça um destaquezito? Se não houver, podemos... Séries nacionais? Internacionais. Internacionais. Eu vi uma série de que... Ou europeias, tu estavas a falar aí da Filmin. Mas eu lembrei-me agora que não... Lá está, minha memória depois de repente... franchises. Alien. Ok, Alien certo. Earth. Tinha... Também está no top de muita gente. Pronto, eu fiquei super surpreendida com isso, porque eu gostei muito da série, devorei a série, em todos os sentidos autorreferenciais da própria série. É incrível a quantidade de querer. Eu não sou facilmente impressionável e houve um episódio que eu tive que parar a meio e depois retomar. Isto nunca me aconteceu em nada de televisão, cinema, gore é comigo. Havia mesmo qualquer coisa aqui no meu cérebro reptiliano que estava a dizer, mas depois vi e adorei. Pronto, e acho que a série tem imensos buracos de narrativa, coisas típicas de ok, portanto já podias ter resolvido isto há 4 episódios. Mas para mim está tudo bem. Sim. Porque é uma série que eu acho que respeita o franchise, que é um franchise super complexo, porque tens o ramo Prometheus, tens o ramo original de Ridley Scott, tens o ramo Cameron, Jean-Jacques Hano, etc. E é uma série que respeita o seu público, mas na altura, quando estava a sair episódio a episódio, eu recordo-me perfeitamente de ver imensa gente profissional e não só, a destruir precisamente o final da série e a colocá-la muito cá para baixo. E é com grande espanto que agora chega ao final do ano e afinal está nas listas de muita gente certo. e de muitas Coisa deu a volta. publicações respeitadas. Portanto, não sei se eram pessoas diferentes a escrever na altura. Certo. Pode haver um reajuste, não é? Pode haver um repensar. Faz muito da isso, não é? coisa. Na altura de acertar agulhas. Sim. Nós não. Eu também estava a perguntar se tinham visto o episódio final de Pluribus, porque, por exemplo, o The Lowdown, que é também uma série do ano internacionalmente, mas só vai chegar cá verdade, agora. sim, também entrou, portanto, sim. não conseguimos sequer pensar nela. Stranger Things é impossível ter screeners para vermos antecipadamente para podermos falar ou não. Eu também estou um bocadinho já noutro nível. Houve uma altura que eu queria viver só no genérico. Eu gostaria de ficar a viver no genérico do Stranger Things, que, como se lembram, é muito curto, mas que pronto, dizia-me tudo e tocava-me todas as campainhas e deixei o entusiasmo, diluiu-se com estes anos. Eu estou todos. investido. O único estou a interesse que eu apostar tenho é na Lily Allen. I'm sorry. Eu estou investido. Eu My Hawk. Mas basicamente também estou a ter imenso feedback positivo e portanto, ok, vou. Sim. Iria terminar porque sou uma completist e portanto iria terminá-la. Mas sim, em termos de ficção europeia há algumas coisas interessantes este ano, mas em ficção nacional acho que também podemos dizer que o ruído do Bruno Nogueira teve um impacto e veio discutir coisas, veio pôr coisas em discussão. Que o Felp também à sua maneira veio falar de política e de coisas Mas, por exemplo, Rabo de interessantes. Peixe. Rabo de Peixe é exatamente aquilo que era na primeira temporada, é uma ótima série de ação rápida. Mas é difícil o impacto repetir-se. Nunca se poderia repetir, sobretudo a nível internacional. Eu sinto que eu estava à espera de darmos um nunca salto é um bocadinho muito maior forte. em termos de produção nacional. Estou a ficar um bocadinho preocupado.
Em relação ao rabo de peixe? Não, ok. genericamente. Ao panorama geral. Ao panorama geral, sim. O que é que esperavas? Não. Sim, eu também ando um bocadinho mais desligado das questões da produção nacional, mas sinto isso. Eu como estive a tentar preparar-me. Há alguns bons exemplos de minisséries, por exemplo, casos específicos como a Casa Abrigo, que vai muito na onda do que a Joana e que a Teresa também, vocês disseram, de coisa cada vez mais pessoal, mais de género, de identidade, de proximidade com histórias duras das pessoas, mas mesmo assim... Mas, por exemplo, uma das coisas que também acontece muito ainda, e nada contra isso, mas tens os diferentes cortes de filmes para séries, portanto acaba por criar um certo relaxamento de vez em quando. Contra isso. Também acho. Sempre Mas pronto, é esta ideia de rentabilizar pronto, o material, certo. Pronto. Mas, ou seja, ainda tens muito disso a acontecer. Sim. E eu acho que isso cria um certo relaxar às vezes de, ok, preenche aqui um buraco de conteúdo, quando na verdade podíamos estar a investir mais. Mas sei lá, nós também somos um contexto muito específico. Nós mencionámos, nós temos 2 séries Netflix. Ou seja, exato, foi não existe sequer, e pronto, agora temos naturalmente que mencionar a Netflix, porque pronto, certo. é o que é, mas por exemplo, nós temos um Office que é espanhol e português, portanto nem sequer temos esse espaço de ter só uma Netflix em Portugal, e portanto não tens, mas também não sei se era isso que íamos querer ter cá, e especialmente tendo em conta nós não temos uma indústria de cinema, nós temos um marco incrível de cinema português, mas não é uma indústria, não é? E portanto aquilo que nós realmente somos, nós somos o espaço onde as pessoas vêm filmar. Pronto, é a diferença, não é? Pronto, pelo tax rebate, etc, pronto. Mas a verdade é que produzir mesmo séries, acho que ainda falta muito. Vou dar uma última nota antes de passar para a Joana, para rematarmos mesmo o episódio, que é o Lugar 54. Uma declaração de interesses, sou amigo e conheço muito bem o trabalho do Francisco Mira Godinho e do Bernardo Lopes, mas acho que a ficção nacional tem que ir por esse caminho de dar a palavra aos mais jovens. Eu há 2 anos ou ano passado também destaquei o Emília da Filipe Amar. Eu acho que cada vez mais vemos, se dermos a oportunidade à malta jovem, de que as melhores histórias vêm daí. Não, sem desprimor com quem anda cá há muito tempo, mas sinto que se está a repetir uma certa fórmula, até para ir de em conta com as coproduções, com os mercados internacionais que procuram um certo tipo de história, lá está, mais homogénea. Eu acho que se conseguirmos preservar e proteger essa originalidade, vamos mais longe. Mas não sei se concordo, mas Joana, acho que é perfeitamente possível. Acho que o ecossistema ainda está suficientemente protegido, para o bem e para o mal, para que isso possa acontecer. E também sinto, isto é um bocadinho superficial ou impressivo, mas que existe um trabalho de mentoria, existe uma preocupação de mentoria de alguns criadores mais experientes para criadores mais jovens, que hão de estabelecer, espero eu, não tenho aqui nenhum scoop, não é nada disso, mas que hão de estabelecer algum tipo de parceria ou de trabalho que seja a base. Eu acho que as bases já cá estão. Nós já tivemos grandes séries nos últimos 5 anos, até um bocadinho mais para trás, tivemos grandes séries, e Rabo de Peixe é uma grande série por uma série de fatores, claro que nos coloca entre a autoria, a originalidade, a fórmula. As outras grandes séries de que eu estou a falar também, estou a falar de Matilha, estou a falar ótimo. Da causa própria. E obviamente Sul, Sara, são séries incríveis, muita coisa que vem do cinema e vem desse cruzamento, não é? E que já são pessoas que têm experiência, e as bases estão lançadas. Resta continuar a haver, de facto, financiamento. É isso, falta dinheiro. E um bocadinho mais de ambição. Tempo é dinheiro. Eu acho que a ambição existiu, por exemplo, falta de Peixe. É uma série super ambiciosa. Mas eu acho que na mentalidade, nós não temos tempo para isso, mas na mentalidade ainda falta um bocadinho de ambição. Não, ou seja, nós somos conhecidos como aqueles que desenrascam independentemente mas eu daquilo que essa temos. visão sempre é horroroso porque depois o que acontece com pouco.
Pois, é horrível e a Isso verdade é é que sim, fazemos, mas nós queremos ter, acho que qualquer pessoa tem direito a ter os mínimos Claro. para garantir o seu Sim, trabalho e não são- ter que estar sempre em freelancers, etc. Certo. E portanto eu acho que este ecossistema existe e subsiste, mas precisa de mais financiamento, ponto para salários, para as produções, mas acima de tudo para as pessoas conseguirem realmente viver disto. E até isso acontecer, sinceramente, acho que é, ou seja, as ideias estão lá, as bases estão lá, nós temos ótimos profissionais que toda a gente quer, mas aquilo que falha é que invistam nas pessoas, que invistam nesse Mas ecossistema. aí também a palavra ambição encaixa. A ambição Sem de quem dúvida. manda também, atenção. Sim, dos programadores, Sim. das plataformas. Acho que as plataformas, as obrigações de investimento, isto correu um bocadinho mal, não é? Depois podíamos ter lutado um Porque- bocadinho mais. Sim, sim. Porque a margem de negociação eu sei que não era muito grande, Pois, mas e nós? sem dúvida que poderíamos ter mais empenho das plataformas Sim, em Portugal. muito bem. Nós tivemos aqui um bolo cheio no último episódio. Acho que é um episódio para todos os gostos e mais alguns, o que é uma coisa ótima. Rapidamente, eu termino sempre com sugestões. Costuma ser de cinema. Eu hoje não vou fazer porque eu sinto que há uma urgência muito grande minha e muita gente do setor, como vocês, para pedir às pessoas que vão às salas de cinema, por favor, ver filmes, Sim. sobretudo nacionais. Não sei se querem destacar alguma coisa, algum filme, ou livro, ou outra coisa qualquer. Estamos próximos do Natal, portanto, se quiserem, se não quiserem, também Sim. vamos embora. e Eu está queria tudo bom. aproveitar Fizemos que... imensas sugestões, atenção, Sim, mas força. Eu queria aproveitar que agora parece que às vezes é preciso um certo reconhecimento exterior para isso acontecer, mas fico muito feliz que tenha acontecido, que é o Riso e a Faca voltou às salas. Verdade. E acho que é uma ótima proposta para qualquer altura do ano, mas sem dúvida que é um grande filme de Pedro Pinho e portanto esta oportunidade de eu poder ver na sala, mais uma vez, acho que é de aproveitar. E pelo país inteiro, Pelo não é só em país Lisboa inteiro. e Porto. Ele É isso. voltou agora e eu vou tentar vê-lo dia 27, mas acho que na Casa do Comum também vai estar outra vez. Eles vão pôr o filme em Lisboa, mas há no Fundão, em Coimbra, etc. Portanto, vão ver à internet. O Riso e a Faca é uma belíssima sugestão. Longa vida a esse filme. Não, entrou nos tops e tudo, Sim, portanto sim, as pessoas sim, às vezes. sim, sim. Mas Sim, concordo sim, com sim, isso. sim, sim. Joana, estás a ver isto? Estou a ver porque Estou-te a dar tempo para. estava a falhar a memória. Basicamente, uma série, porque eu Sim. vi só agora, literalmente nos últimos 2 dias, e que é o Flashman is in Trouble, que não Ok. tinha visto na altura. Lá está, questões de triggering, etc. E achei que agora seria uma boa altura para ver e recomendo vivamente. Está onde? Está na Disney Plus. Ok. Tá. E ele é favorito para os Oscars. Ele não precisa da minha ajuda para ninguém. Mas o filme acho que já não está em sala. Mas o Paul Thomas Anderson, por favor. E já vão agora lá- vão à aproveitar que sala dia e 1 ver também. a estreia o novo filme do Christian Petzold, Miroirs Number 3, portanto é dia 1, portanto é bom já dar a indicação. Sim, Pronto, sim, sim. Está quase. Há muita coisinha boa de dezembro e janeiro para ver. Eu já estive a ir a ver as estreias e às vezes até é programação a mais, mas façam esse investimento É. no dia 24, no dia 25, se não trabalharem, ou se trabalharem, faltam ao trabalho, vão ao cinema, não sei. Sim, Bom, batalha ah, atrás de batalha. Exato, há tanta. Exato, sim, é um bocado o resumo deste episódio. Obrigado, Teresa e Joana. Eu sabia que isto ia correr muito bem, podíamos ficar aqui horas. Eu volto para um próximo episódio, no último episódio. Até para a semana. Até para a semana. Tchau. Adeus. No último episódio é um podcast do Expresso, com sonoplastia de Gustavo Carvalho, edição de João Reis, coordenação de Joana Beleza e direção de João Vieira Pereira. Podem ouvir todos os episódios em expresso.pt ou na vossa plataforma preferida, onde podem subscrever e avaliar o podcast, bem como dar-nos o vosso feedback.